Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas que me acompanham aqui no blog do João Maria Andrade Talk, sou eu. Estamos aqui para mais uma videocast. Você que visita esse espaço, muito obrigado a visita que você tem feito a nossa. Quer seja através do e-mail, você que segue pelo e-mail, você que é blogueiro e segue nosso blog, muito obrigado mesmo. Você que usa os produtos do Google e segue nosso blog, muito obrigado mesmo. Você do Yahoo Respostas que acompanha a gente e conheceu nosso trabalho, muito obrigado mesmo. Foi a primeira comunidade junto com o Orkut a visitar nosso espaço. Então o Yahoo Respostas e o Orkut estão no coração desse blog. Você, pai, mãe, curioso da educação, né, estudante, professor dos anos iniciais, da educação infantil, do EJA, da educação especial, você psicomotricista, psicopedagoga, enfim, muito obrigado a visita que vocês fazem a esse espaço. E sem a visita de vocês, esse espaço não existiria. Então, muito obrigado mesmo. Meus amigos, hoje vamos falar sobre um termo na educação e pedagogia que é muito falado e às vezes ele é mal compreendido. Vamos falar da praxis. Você já ouviu muito falar sobre praxis e esse termo é um termo latim, né, que significa prática. Mas que prática é essa? Vejam, meus amigos, minhas amigas, o exemplo da aranha. A aranha faz uma teia muito bem estruturada, hein? Digno das melhores mentes da engenharia. Não é verdade? Você vê a colmeia, a precisão também é uma coisa impressionante. Só que tem um detalhe. A abelha e a aranha, no caso citado, ela nasce com determinismo. E o que vem a ser o determinismo? O determinismo, quando usado na educação, na filosofia, sobre certos aspectos, quer dizer o quê? Que a aranha e a abelha, elas nasceram com essa condição de criar isso e somente isso. Elas não precisam ficar pensando muito para fazer aquilo. Já nasce com ferramentas para executar aquela função e só. Já o engenheiro, ele projeta em sua mente antes de fazer algo. Percebam vocês, meus amigos, minhas amigas, a diferença. Então o homem, ele pensa antes, né? E depois que ele faz um projeto em sua mente, a teoria, um dos aspectos pouco discutidos sobre a teoria, ela tem vários significados. Mas a teoria também significa vislumbrar um espetáculo em sua mente. Então o homem tem essa capacidade, a humanidade, né? O homem, quando nós dizemos que sermos homem, quer dizer humano, tem a capacidade de pensar em sua mente antes de executar qualquer coisa. Então, por isso que Kant dizia que nós temos que sair da minoridade, ou seja, muitas vezes nós somos levados a tomar uma decisão, não por nós mesmos, mas pela conveniência de onde nós estamos. Você de repente ouve falar que tem que fazer atividade física e começa a fazer, mas você não tomou aquela decisão por você mesmo. Outras pessoas influenciaram você na tomada da sua decisão. Então Kant dizia que nós temos que sair da minoridade e buscar o esclarecimento, onde nossas ações são tomadas de uma maneira em que nós somos guiados por nós mesmos. Como falamos em outro vídeo sobre Max Weber e sua sociologia compreensiva, falávamos e citamos o professor Olavo de Carvalho como poucos homens na história conseguiram ser guiados por eles mesmos. Um exemplo desse tipo de homem, vamos citar
Napoleão Bonaparte. Olha, tudo que ele queria ele fazia. E uma das coisas interessantes, apesar de ele ser um tirano, em Napoleão Bonaparte, é que ele tinha clareza nas ordens que ele dava. Ele se preocupava em ter clareza, ele dava uma ordem, era muito clara. Certo? E vemos hoje uma falta de clareza no passar uma informação. Uma falta de clareza no passar um dever de casa para o aluno. Você, eu estou falando com você, professora. Então, eu dirijo especificamente a você. Se você vai dar um trabalho para um aluno que está no 4º ano, né, que é a 3ª série, antigamente, né, 1ª ou 4ª série, você, na faculdade, onde as pessoas são adultas e maduras, vejam vocês que existe um esquema, apresentação do trabalho e formatação, 30% da nota. Coerência, citação de fontes, tudo certinho e tal, começo, meio e fim, mais tantos por cento. Está bem claro aí, né? A linguajar e tal, está bem claro. E, infelizmente, da educação pública eu não vou falar muito, porque vou falar mais especificamente da educação particular. O que acontece é que nessas séries não se tem uma clareza do que vai ser avaliado. Compreende aí? Fica uma coisa meio solta. E essa fase da infância, eu lembro que uma vez, quando eu estava na 5ª série, era a 5ª série mesmo, né? Então quer dizer que era o 6º ano hoje em dia. Estava muito feliz, fiz um trabalho de pintura abstrata, me matei a manhã inteira para fazer aquela porcaria. Falo porcaria porque eu fiquei com raiva, gente. Você desculpa aí, mas essa palavra que eu falei na época, eu não posso ficar politicamente correto, está um saco também aguentar. Mas vamos lá, seguindo em frente, peguei meu triângulo, coloquei um triângulo sobre o outro, justaposto, né? Pai, fui pintando cada um foi dando um monte de triângulos e outros triângulos e tal, ficou um mosaico colorido, eu achei bonito, maravilhoso. Minha mãe olhou e falou assim, que maravilha. Meu pai não estava em casa, estava trabalhando, né? E fui contente para a escola, e o nome da professora, nem esqueço até hoje, ó, Dona Eunice, professora de Educação Artística. Eu não perdoei mais com essa pessoa, cara. Olha aí que eu estou falando para vocês, eu estou com 44 anos, eu não esqueci nem o nome da professora, nem a época que foi, ficou marcado no meu ser, cara. Me deu um C, um belo de um C, e explicou que isso aqui não é pintura abstrata. Mas se é abstrata, eu que tenho que entender, professor, não você. Você tem que pedir explicação para mim. Eu falei, professor, olha só, desde aquela época já era bocudinho. Puxa, cara é bocudo, hein? Então, você veja, eu carrego até hoje isso aí, cara, uma avaliação. Então, meus amigos professores, cuidado com a avaliação. Tenha clareza do que você vai avaliar. Às vezes a gente protege um em detrimento do outro. Para mexer com a autoestima do outro, tem que dar uma nota melhor para o outro, para mexer com a moral. Isso está errado, não é para se fazer isso não. Tem que ter ética, desde cedo as crianças têm que saber. Tirou uma nota pelo merecimento, tirar aquela nota. Não porque tirou uma nota melhor para incentivar e dar uma nota menor para o outro que poderia fazer algo melhor. Isso aí, não, dá uma nota do que você está vendo ali, cara. No trabalho, você tem que passar todas as normas que você vai corrigir. E tem que ter um trabalho coerente com a idade da criança. Às vezes a gente vê professores, né? Eu estou falando da nossa classe, dá um trabalho com a criança que qualquer adulto sabe que a criança não vai fazer sozinha aquele trabalho, né? Aí fere o Piaget lá no túmulo, lá, revirou lá. Pô, mas o que é isso aí? Eu falei do período sexual motor, do pré-operatório, do operatório. As crianças não estão no abstrato ainda. Como que você vai dar um trabalho que tem muito viés abstrato? Meu camarada. Então, você tem que dar um trabalho coerente. E um trabalho não é caçar as bruxas. Às vezes nós, professores, temos a tendência de nos vingar dos nossos alunos, dando trabalhos desse tipo aí, para causar o terror, para tentar colocar eles na nossa mão através das notas. Não é assim que vai funcionar. Não, você tem que ter clareza, né? Como eu disse para você, tem que ter clareza
e dar uma nota condizente com o que está fazendo. No Brasil, desde pequeno, as crianças estão sendo corrompidas. Você veja só, o pai faz o trabalho das crianças e a criança cresce sendo protegida. Por quê? Não se teve clareza. Aí chega na faculdade, não consegue fazer um resumo, uma resenha. E quando tira uma nota vermelha lá na faculdade, fala assim, mas a minha educação, desde criança, eu nunca tirei nota vermelha nos trabalhos. Aí, essa frustração, quando estiver lá no adulto, vai ser muito difícil. Porque a frustração que ele tinha que ter passado na época, não foi, que ele ia superar, agora, meu, ele está um ser humano fragilizado, com a estima baixa. O povo brasileiro é muito alegre, muito bacana, mas a estima é baixa. Qualquer estrangeirinho que vem aqui, a gente passa a mão na cabeça e leva lá em cima o cara. É assim, o brasileiro, né? Por causa do quê? Esses errinhos aí desde a infância. Como eu dei exemplo da professora, até hoje não perdoei ela. Porque na minha cabeça ela não foi clara. Mas a palavra da minha mãe, quando eu cheguei em casa triste, ela me viu. Você que é mãe, pai, observa seu filho, cara. Poxa vida, você tem que observar seu filho. Você vê que ele não está bem, você não... Pô, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, não, eu achei bonito, eu achei... Aquilo foi demais para mim, cara. É a minha heroína. Até hoje. Então, presta atenção no sinal do seu filho. Tem um livro que fala, né? O Corpo Fala. Sugiro que você leia esse livro, né? É um livro aí que está na web aí, você consegue encontrar. Então, se você está vendo esse vídeo, você tem condições de achar coisas na web. Então, a praxis seria você conciliar na educação a teoria com a prática. Como Paulo Freire dizia, né, tem algumas questões hoje em dia com Paulo Freire, mas nessa frase ele foi correto. Ação, reflexão. Compreende? Ação, reflexão. E os professores hoje em dia, nas universidades, não falam só ação, reflexão. Percebam vocês que eles falam assim agora, ó, ação, reflexão, ação. Mas o correto seria o quê? Reflexão e ação. Primeiro você vai refletir sobre algo, depois você vai agir. Como que vai vir a primeira ação? Então, a gente, de tanto ouvir isso, a gente vai repetindo que nem um mantra, né? Ação, reflexão, ação. Mas peraí. Primeiro, se nós vislumbramos um espetáculo na nossa mente, se nós pensamos no como vai fazer, a gente vai refletir primeiro, para depois agirmos, né? Então tinha que ser reflexão, ação. Certo? É assim que... E por que nós temos que saber a história da educação? Né? Às vezes na sua faculdade você tem a disciplina escrita, assim, ação do tempo na educação. É a mesma coisa que história da educação. Só há uma mudança aí de terminologia, que às vezes mais complica do que ajuda, hein? Vou falar para você. Se você tem aula de teoria do conhecimento, é como se fosse a mesma coisa do que filosofia da educação. Teoria do conhecimento, por que não deixou filosofia da educação mesmo? Abrange mais coisas. Porque tem que enxugar o currículo, né, gente? Você está entendendo? Tem que enxugar o currículo, pô. Se falar filosofia da educação, aí vai ter que dar um monte de outras matérias, aí não dá, porque tem tanta coisa, e o curso tem que ser feito em 3.200 horas mesmo. Então, no curso de pedagogia, quando você vê o processo educativo no contexto histórico, o que significa isso? Essa disciplina é equivalente à história da educação e da pedagogia. Quando a gente tem uma disciplina que você tem aí na sua faculdade ou universidade, desenvolvimento e comportamento humano, significa o quê? Psicologia da educação. Então, essas matérias que, infelizmente, nas universidades são dadas de maneira rasa, teria que ser ao contrário, né? Psicologia da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação, economia, política, antropologia, essas coisas todas, didática, metodologia, essas disciplinas teriam que ter maior embasamento.
compreende, teriam que ter mais embasamento. Porque justamente essas matérias que vai dar ao professor o suporte científico, filosófico, cultural, biologia da educação também, né? Para você conseguir analisar o que você vai enfrentar em sala de aula e ao mesmo tempo produzir conhecimento. É muito estranho. Uma das coisas que eu observava no estágio, que eu ficava incomodado, é o seguinte: se nós estamos buscando a praxis pedagógica, quando você ouviu falar essa palavra, praxis pedagógica, significa o quê? Que você vai unir o conhecimento que você adquiriu do pedagógico, do ato de usar todo o conhecimento da pedagogia, com a prática, né? Essa ação-reflexão, quer dizer, praxis específico-pedagógica, tem a praxis psicopedagógica. O que está falando aí é o mesmo que dizer assim, ó, a reflexão, a ação da educação. Simplesmente é isso que está sendo falado para você, né? Então você veja que nessa praxis pedagógica, essa prática, uma coisa que eu observava nos estágios, que não tinha uma documentação, tinha lá a nota dos alunos e tal, mas não tinha uma documentação, porque na minha cabeça cada escola é como se fosse um museu também, ao mesmo tempo. Todas as dificuldades que alguns professores encontraram e soluções teriam que estar catalogadas e descritas em algum livro, cara. Para qualquer estagiário ver o histórico da escola, e chegava ali, ó, aqui está aqui, ó, o histórico aqui da escola, aconteceu esse problema, nós resolvemos assim, mas isso não acontece. Nós ficamos esperando a universidade dizer o que aquela escola vai fazer. E naquela escola está cheia de pedagogos e licenciados em alguma coisa. Isso é... Como que a gente vai aceitar isso? Mas nós estamos aceitando. Será que nós estamos praticando ação-reflexão? Será que nós estamos fazendo uma praxis pedagógica? Pergunto a vocês. Será que nós estamos sendo autônomos ou dependentes? O discurso é muito bonito, mas, de fato, o que nós vemos na prática é uma dependência monstruosa das pessoas recém-formadas do Google, do que estão falando outra pessoa. Ela não consegue por si própria buscar as coisas. Cadê a autonomia aí? A tendência desse professor é, quando for passar um trabalho, uma avaliação, não conseguir ter clareza, porque ele não tem clareza das coisas que ele está passando, né? É simples, pô. Então, a formação da praxis pedagógica está defasada no Brasil, né? Meu pai e minha mãe, que aí tem mais de 70 anos agora, quer dizer que quando eles eram crianças, né, já faz mais de 60 anos, né? O que eles aprenderam até a quarta série, cara, valeu para quê? O conhecimento que eles adquiriram, preste bem atenção nesse detalhe, você, meu amigo e minha amiga, o conhecimento que eles adquiriram de cultura, de desenvolvimento, até a quarta série primária, que antigamente era assim. Por isso tem que estudar a história da educação. Primário, até a quarta série. Se você conseguisse completar o primário, você tinha um diploma, né? Hoje não tem mais diploma, né? Você só tem uma coisa simbólica nas escolas, né? Formatura do quinto ano, né? Você tinha um diploma, quarta série primária, você completou uma etapa do curso. Na sociedade você é uma pessoa alfabetizada. O que significava, na época, ser alfabetizado? Saber fazer aritmética, saber escrever, ler corretamente, ler um jornal, as pessoas liam, as pessoas eram politizadas. Tanto é que você veja que em 64, com o apoio da população, o governo comunista foi derrubado aqui no nosso país. Vejam, senhores, que as pessoas eram mais politizadas do que hoje, por incrível que pareça. Para você refletir na sua casa. Então, o conhecimento que esse pessoal tinha da quarta série, compare com o que o pessoal tem hoje.
E esse pessoal com quarta série conseguiu construir casa, conseguiu fazer negócio, conseguiu tal, e está aí até hoje. E nós vemos universitários que não saem da água dos paus. Por quê? O emprego está difícil, né? Não está fácil. Você está com um aluno universitário e ficar desempregado, não é fácil aceitar isso, né? É duro, tanto investimento. Por isso vai ficando revoltado a situação. Compreende a questão? Então, você veja que você tem que se situar historicamente para poder analisar, fazer a axiologia, atribuir valores, né? Axios quer dizer valores, logia quer dizer o estudo, o tratado, assim como pedagogia, assim como sociologia, assim como antropologia, assim como filologia, né? Então, quando o professor vai assistir um filme, ele tem que ir lá assistir aquele filme no cinema, não como uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa, lógico, mas ele tem que ir com outros olhos, ele tem que ir com os olhos da praxis pedagógica. Por isso que eu faço essa palavra para você não esquecer mais. A praxis pedagógica significa o quê? A união da teoria com o conhecimento. E falamos da avaliação. Porque você vai praticar a avaliação. Você ouviu falar sobre a axiologia, certo? E na avaliação tem a diferença de testar, medir e avaliar, como falamos no outro vídeo anterior. Você sabe elaborar qual que é a validade de uma prova que tem verdadeiro e falso? Certo, errado? A, B, C. Essa pergunta aqui refere a quê? Ligações, questões dissertativas, né? Qual delas é mais correta? Você tem que aprender essas coisas. Infelizmente, muitas vezes, esses assuntos aí, que são muito importantes, são devido à correria das disciplinas aí e tal, do fechamento do semestre, né? Agora é para o semestre, né? Você lembra que antes era anual. Estou no primeiro ano, estou no segundo ano, agora estou no primeiro semestre, segundo semestre, né? Porque as faculdades, universidades, por causa daquela coisa de muitos alunos estarem devendo para a faculdade, para a universidade, tinha que ficar esperando um ano o cara estudar para depois correr atrás. Agora não. A cada 6 meses tem que chegar lá, fazer a rematrícula, hein? Para acertar as coisas. É por isso que tem esse semestre. Não é porque os caras são bonzinhos não com você, não, viu? É porque você tem que a cada semestre acertar aquela questão. E o semestre, minha gente, se torna um leão, cara. Porque parece que é grande o semestre, mas não. Porque tem tantas coisinhas paralelas ao semestre que ele fica pequeno e você tem que matar um leão para o semestre. É diferente de um ano. Se trabalhar um assunto por um ano, você pode se dar o luxo de falar mais disso, falar menos nisso. Compreende a questão? Então, meus amigos, agradeço a visita que vocês fazem esse espaço. Peço a vocês que estudem mesmo. A internet está aí, gente. Não se permita, não se dê ao luxo de negar o conhecimento que tem aí na sua frente, no Google. Se você não gosta do Google, procura no site de busca do Yahoo. Você que está com um assunto bem difícil aí, você quer uma coisa mais científica possível, procura no Google acadêmico, Scholar Google. Você entende? Tem muitos aí, tem o Cielo, né? Tem bastante sites aí que você pode buscar o conhecimento. E tem a imbatível biblioteca da sua cidade. Lá, se você for ver documentos de jornais, por que se guarda documentos de jornais? Se você quiser saber o que aconteceu em 64, realmente, você vai lá e vê. Tem que saber fazer essas coisas. Esses documentos têm que ser guardados mesmo. Aí você entende a importância da biblioteca, né? Tem que ser guardado, porque quem não conhece o passado vai ser enganado no futuro e no presente. É por isso que George Orwell, no seu livro 1984, ele relatava que esse pessoal do Big Brother deletava a história. E se você não tem acesso ao passado, olha, você não sabe o que é o futuro. Todos os escritos que nós temos hoje, nos nossos dias atuais, contemporâneos, se devem aos monges que transcreviam tudo que você tem hoje na sociedade moderna, cara. Foi esses monges que escreveram. Às vezes ficavam 30 anos escrevendo. Todos, não tem como você falar outra coisa. É isso aí, cara. Porque os nobres não eram nobres, cara. Eles se tornaram nobres no sentido de príncipes assim,
com associação com a igreja. Mas essa história foi encoberta de você. Mas vai pesquisar as fontes aí. Vai ver aí os períodos que o pessoal fala que é o período das trevas, onde teve as maiores construções imponentes da história. Porque os padres, eles tinham conhecimento de matemática, de cálculo. Então, para você pensar aí nessa questão. O que foi realmente a Idade Média. Tem fontes verdadeiras aí. A história está vindo à tona, que você encontra nos sebos aí. Tem um professor que fala sobre isso, a História Média. Digita aí no Google, aí, no YouTube, ó, a verdadeira História Média. Você vai aparecer lá. Certo? Para você compreender o que foi passado. Porque as coisas se repetem. Você veja por que o Império Romano caiu. Por que o Império Persa caiu. Por que o Império Grego caiu. Por que o Império do Egito caiu. Por que o Império Chinês caiu. Você tem que saber essas histórias, porque está se repetindo agora. Por que Napoleão caiu? Com aquela ideia de igualdade e fraternidade, tal. E a história hoje no nosso país, no mundo inteiro, está se repetindo. Os mesmos discursos no passado que acabaram com a sociedade estão se repetindo aí. Então preste atenção nesses sinais. Não seja guiado por o que você só vê na televisão e nos telejornais ou algumas revistas aí que, olha, busque, aproveite a internet enquanto a internet não está censurada. Porque o dia que a internet nossa estiver censurada, esse vídeo que eu estou fazendo agora, sem chance, o Yahoo Resposta vai ter que fechar. Muitos vídeos do que tem no YouTube que estão ajudando muita gente vão ter que parar. E aí, como é que fica? Você não vai ter mais informação. Um pouquinho que tinha, você não vai ter mais. E aí, como é que vai ficar? Então pense nisso aí. Espero que você tenha entendido o que é praxis e o efeito que ela pode dar na avaliação. Mostrei para você o trauma que eu carrego comigo há 44 anos de idade. Não esqueci, na quinta série. Eu tinha 11 anos, nunca tinha repetido de ano, mas foi uma frustração muito grande. Quase eu repeti de ano por causa disso. Fique bem claro para você, pai. Às vezes uma frustração de um adolescente, de uma criança, ele vai mal em outras coisas, ele perde a vontade, né? Perdeu a vontade aí. É complicado. Você pode ser inteligente, o que for, mas não vai fazer você caminhar. Então preste atenção nisso aí. Te espero, te aguardo na nossa próxima videocast. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. E do vídeo de tudo. Né? E depois do vídeo da dúvida. Até mais. Tchau.